Olá! Bom, basicamente eu vou mostrar agora essa nova timelapse. Ela é de uma arte de, mais uma vez, girassol. Olha só, eu por algum motivo tenho gostado bastante de fazer arte com flores diferentes. E no começo estava fazendo bastante girassol. Então, nesse caso aí, ainda seguindo nessa vibe surrealista que eu tenho feito nos últimos vídeos, nas últimas artes, tanto em tela quanto no digital, eu tenho pensado muito em conceitos surrealistas. Então, quando você imagina uma coisa, uma situação, uma cena, os objetos não necessariamente são o que você pensaria normalmente, né? Então, nesse caso aí, eu pensei na flor, né, no girassol, substituindo estrelas e com um buraco negro no meio. Acho um pouco complicado de. Na verdade, eu tenho achado fácil de registrar o processo, mas eu tenho achado um pouco complicado de compartilhar a lógica por trás e todo o meu pensamento. Tanto que eu prefiro fazer time-lapse, tenho achado mais fácil fazer time-lapse assim do que necessariamente ir explicando durante o processo, porque eu, primeiramente, queria dizer que eu me interesso muito mais pelo processo em si, não necessariamente pelo resultado final. Então eu não tô nem um pouco ansioso em terminar as coisas, eu tô mais pensando, putz, como é que eu vou chegar nesse efeito, sabe? E acabo ficando hiper focado em coisas mínimas, mas pro processo artístico até que isso é bom, assim, pelo menos eu fico refinando as coisas até eu estar satisfeito e depois disso eu não mexo mais, porque se estiver pronto, se eu tiver sentido que eu coloquei a ideia pra fora, é isso. Enfim, esse tipo de pincel que eu tô usando, ele é meio que pra simular a tinta, então eu acabo trocando em alguns momentos quando eu quero fazer alguns detalhes e tal para um pincel que simula nanquim, mas normalmente eu uso esse pincel aí de tinta a óleo. Apesar de eu usar tinta acrílica, no digital eu sinto que esse pincel de mistura a óleo, ele é um pouquinho melhor para simular mesmo essa mistura e tudo mais. Então eu comecei aplicando esses tons laranja um pouco mais escuro, né, esse amarelo um pouco mais ocre, para contrastar com o azul mais escuro ali, ultramarine talvez. E depois disso, né, como essas tintas vão interagir, eu apliquei o laranja e em cima dele eu fui com um amarelo aí sim, um pouco mais vibrante, apesar dele não ser tanto assim, ele é mais vibrante do que o laranja, então interage bem e mistura bem com aquele laranja embaixo. No centro ainda mantive a cor um pouco mais escura, apesar de depois eu mudar de ideia e resolver fazer um pouco mais claro em volta do buraco negro. E aí é que tá, a dificuldade que eu vejo de ficar descrevendo as coisas enquanto eu tô desenvolvendo a arte é um pouco complicado porque no meio do caminho eu ainda tô descobrindo o que funciona e tal, então seria só eu falando, vou fazer isso. E aí eu faço e não fica, tipo, não sei, eu sinto que eu acabo, durante o processo, aumentando as expectativas, eu ficar falando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, agora eu vou tentar fazer isso. Eu prefiro, como eu tô fazendo agora, vir depois com esse vídeo acelerado, essa timelapse, e aí falar, ó, fiz isso aqui nesse momento, tava pensando e tal, porque é um pouco mais direto ao ponto, né? Apesar de eu estar aqui enrolando um pouco, mas é um pouco mais direto ao ponto do que vocês ficarem me vendo por, sei lá, 2 horas, que acho que foi o tempo que eu levei pra fazer essa arte. 2 horas de tipo. Não sei. E também botar pra fora, falar muito do meu processo enquanto eu tô fazendo, né? Verbalizar ele. Pra mim é um pouco contraprodutivo, porque eu acabo pensando muito mais rápido do que eu vou falar. E daí eu vou falar umas coisas e mudo de ideia no meio. Então, quando você tá tendo ideia, não é bom, sei lá, eu não sinto que isso é muito produtivo pra mim. Então, é isso, explicando um pouco, né, do porquê que eu tô fazendo dessa forma. E pensei também em só postar as timelapses, né, porque o meu grande objetivo aqui era registrar o meu processo, né, o que tem sido ótimo pra mim, tem avaliado muito em como eu faço as coisas. Então, percebam aí como ficou agora esse efeito no girassol menor, né? Como ficou esse efeito do amarelo por cima daquele laranja. É um pouco comum, e se você que tá aí assistindo também é artista, você já sabe que quando você vai pensar nessa arte, você vai pensando nela em camadas, né? Então, eu pelo menos já
pensei desde o princípio que era óbvio e não de forma insultante, mas o caminho certo para alcançar esse resultado seria fazer isso, seria começar com uma cor mais escura e não direto no amarelo, né? Se eu começasse direto no amarelo, eu ia trabalhar com o quê, né? Enfim, fiz ali os raios, entre aspas, que também seriam as pétalas maiores, e depois, entre elas, fui fazendo umas pinceladas menores, e eu acho muito interessante a forma como, se você reparar nas pontas, né, onde deixa de ter tanto amarelo carregado para interagir mais com o azul, você vê justamente esse degradê da tinta interagindo. Então, eu acho isso maravilhoso. Nesse momento eu ainda estava um pouco em dúvida de como fazer as pontas. Eu confesso que por ser um usuário relativamente novo do Clip Studio, eu ainda tenho que configurar direito os pincéis. Tem muita questão de pincel duplo e as pontas que não me agradam muito, mas para pincéis pequenos, como nesse caso agora fazendo giração menor, eu estou bem satisfeito, eu sinto que eu consigo alcançar já os resultados que eu gosto. Eu tento ao máximo não usar o Ctrl Z, porque isso tudo é prática para as telas físicas, né, para pintura artística que eu faço de verdade. E eu não tenho essa possibilidade de ficar fazendo Ctrl Z, né? Não existe isso na vida real. Então eu tento ao mínimo não. Eu tento manter isso no mínimo. Tento fazer isso ao mínimo porque de verdade não tem como fazer isso. Então, né? Foi aí que eu decidi, inclusive, deixar o meio iluminado. Porque eu já tinha feito uma outra arte, se vocês quiserem ver aí no canal, a arte Gira Singularidade, que foi a segunda arte que eu fiz e também a segunda tela que eu tô pintando. Eu já tinha feito esse meio bem escuro e tal, então eu pensei talvez em fazer relativamente não tão próximo ao girassol, talvez alguma outra flor que tenha esse interior mais claro. Enfim, fui para esse lado, comecei a testar e me arrependo agora de ter desfeito, porque tem alguns momentos em que depois eu tomei decisões que me arrependi. Mas faz parte e pra mim isso meio que já aceitei que os erros também são parte do processo e tal. É só na arte que eu consigo ter esse tipo de pensamento, sabe? Flexível, assim, porque na vida mesmo é um pouco mais complicado de ter essa flexibilidade. Eu alcancei já um resultado aí que pra mim tava ótimo, já tava bem. Assim, já era o suficiente. Testei um pouquinho ali do escuro no interior, porque eu já tinha feito a parte clara em volta, então você imagina um disco de acreção ali, e aí então finalmente você tem realmente o buraco negro. Em volta dele tem que ter essa distorção, esse disco de luz mesmo de acreção, que é o material que está sendo injetado ali. Eu ainda quero fazer uma outra arte focada na radiação de Hawking. Eu acho que vai ser. Enfim, os buracos negros eles lançam energia, né? Eles projetam energia a partir do centro, então tem vários conceitos visuais na física, tanto na astrofísica quanto na física quântica, que só de pensar neles eu já quero fazer várias coisas assim, principalmente em surrealismo. Eu acho que combina elementos que são icônicos, assim, e eu consigo dar aquela surtada mais visual. Uma coisa que eu já até introduzi um pouco nos meus livros, que é essa justaposição de elementos um pouco incomuns e tal. E agora eu meio que encontrei isso no surrealismo, sabe? Essa possibilidade de fazer isso visualmente. É uma coisa que eu jamais tinha considerado. Então, tá sendo muito legal, muito bom mesmo, assim, é terapêutico, eu já comentei em outros vídeos como isso foi sugerido pelo meu psicólogo, né? Não a ilustração digital, mas a pintura em si. E eu já usava isso relativamente, essa conexão com o meu lado artístico como terapia, né? Mas agora expandindo e meio que honrando isso e não sendo, tipo, sei lá, um pouco tímido sobre, sabe? Eu não admitia que eu tinha facilidade com artes e tal. E depois do diagnóstico de superdotação, parece que eu deixei de ter vergonha, assim, de ser essa pessoa que fica obcecada pelas coisas, assim, e se joga em qualquer coisa que quer aprender. Enfim, então é isso. Comecei a fazer umas estrelas aí. Tô me sentindo aqui num podcast, porque eu não sei ainda explicar direito meu processo. Eu decidi fazer as estrelas dessa forma até que relativamente similar
ao buraco negro, onde eu faço um disco claro, pro interior ele vai ficando mais claro e tem rastros de luz, assim. Enfim, né? Coisas pra dar detalhes. Eu também não queria que essas estrelas ficassem muito grandes, porque uma questão de equilibrar a tela, né? Eu já senti que, como embaixo tinha um elemento grande que atraía bastante atenção, e depois em cima, na esquerda também, eu senti que eu tinha que usar pincéis menores nas estrelas, assim, eu faço no começo, e é o momento que eu mais uso Ctrl Z, inclusive, que é que eu sentia que essas estrelas estavam todas ficando muito grandes, então eu sentia que eu tava fazendo merda, já achei que eu tava enchendo linguiça, sabe, já senti que eu tava enchendo de muito detalhe que não precisava. Então, as estrelas que eu gostei de fazer, eu repeti bastante. Fiz em tamanhos variados, e eu fiz tudo isso de uma vez, né? Então fui ficando um pouco cansado, assim. Comecei a fazer, tipo, uns pontos no... Pra também ter umas estrelas menores. Eu não ia conseguir fazer todo o efeito de luz em volta e tal. E tentei distribuir ao máximo. Tem algumas coisas que, olhando agora, eu talvez faria diferente, mas faz parte do processo. Então, tipo, não me arrependo. Mas numa próxima eu já sei que a técnica ficaria melhor de outra forma. Pensando nesse sentido, assim. Mas a forma que esses pincéis simulam a interação com a tela e o quanto que a tinta vai se desfazendo, pra mim é ótimo. Eu consigo praticar mesmo antes de fazer a tela. Eu realmente vou passar isso pra uma tela física, né? De 50 por 70, inclusive. E essa vai ser a minha quarta tela. Tipo, eu comecei 4 telas ao mesmo tempo, e sem contar a do gatinho que eu fiz sem gravar. E tá sendo. Nossa, eu tô mergulhando a cabeça nisso. Eu não sei, eu gosto dessa analogia, dessa coisa que eu fiz de girassol, estrela, buraco negro. Legal, gosto disso, acho que foi uma ideia boa, mas eu ainda acho que não tá 100% da forma que eu queria representar isso na minha cabeça, sabe? O que é ótimo, né? Porque se tiver 100% aí não tem nem graça. Então, a ideia que eu tive inicial para essa arte e como ela saiu no final são completamente diferentes. E ok, é uma jornada e tal, né? Já falei disso antes. Só que na técnica mesmo, pensando na técnica em si, a forma de representar as coisas que eu tô pensando ainda não tá lá, sabe? Mas eu comecei faz pouco tempo, então, tipo, e traduzir isso do digital pra tela física, né, eu posso praticar o quanto eu quiser, que não vai, eu não vou conseguir, como que eu posso explicar isso de uma forma, porque eu tenho que tentar considerar que quem tá ouvindo entende do que eu tô falando, mas também que quem tá ouvindo pode ser que não entenda. Eu tô tentando preparar o máximo que dá, sinceramente, porque as minhas tintas acabaram. Eu tô praticando mais no digital. Olha, errei muito nesse momento. Não gostei desse corpo que eu fiz aí. Eu comprei as minhas primeiras telas e comprei bisnagas de tipo 12 ml. Porque eu também não sabia de nada, né? Eu não sabia nem preparar a tela. Então. E logo depois já refiz. Mas percebam como as pinceladas ficam bonitas, sabe? Eu acho que tento simular a pincelada da mesma forma que seria a pétala, só que em movimento, eu não sei. Eu tento trazer também um pouco de movimento. Então você pode imaginar isso como, claro, no espaço, mas você pode imaginar isso como o primeiro plano sendo um campo, né? Uma flor ali em zoom, uma flor aproximada. E nos fundos seria um céu com esse céu noturno mesmo, com essa estrela brilhando com um buraco negro no centro. Eu consigo ver essa obra de várias formas, sabe? Na minha cabeça também, do jeito que eu imagino. É muito doido de explicar, justamente essa dificuldade, assim, porque essa arte nada mais é do que eu tentando traduzir uma coisa que tá na minha cabeça, sabe? É como eu imagino essa cena. Enfim, adicionei o máximo de estrelas que deu pra ficar equilibrado. Coloquei uns efeitos também, umas coisas de tipo. Eu não imagino esse espaço só tendo isso parado, sabe? Aqui nesse momento temos as estrelas sendo puxadas, né? Então pode ser que pareça um cometa, pode ser que pareça um cometa, mas na verdade o rastro da estrela é porque ela está sendo puxada para dentro do buraco negro. Tava decidindo também a minha assinatura.
Atualmente tenho assinado com o meu pseudônimo completo. E essa é a arte por agora. Se vocês gostaram, curtam aí o vídeo, se inscrevam e nos próximos vídeos eu vou mostrar passando essa arte para a tela física.